Boa tarde, dona Rita Cavicchioli. Nós convidamos a senhora para estar aqui conosco, porque existe uma CPI instaurada aqui nesta casa, onde nós estamos investigando a causa de falta de médicos, fechamento de uma unidade de pronto atendimento e a reabertura também de uma outra UPA sem ter médico. Então, inicialmente, eu gostaria de saber o nome completo da senhora e a função que a senhora exerce na Secretaria de Saúde. Boa tarde a todos. Meu nome é Rita de Cássia Cavicchioli. Meu cargo é auxiliar administrativo e sou lotada na UPA Santa Felícia. Iniciou-se essa oitiva com a explicação do presidente desta comissão quanto à finalidade da mesma e a apresentação da depoente Rita de Cássia Cavicchioli, auxiliar administrativa da UPA Santa Felícia. Nesse tempo que a senhora está trabalhando na Secretaria de Saúde, nas UPAs, a senhora viu alguma vez alguma unidade ser fechada por falta de médico? Não, nunca. A depoente afirmou que durante todo o tempo em que esteve trabalhando na área da saúde, nunca presenciou o fechamento de uma unidade de pronto atendimento. Dona Rita, como que a senhora ficou sabendo do fechamento da UPA de Santa Felícia? Houve algum comunicado escrito pela sua chefia imediata? Ou a chefia imediata foi até vocês comunicar o fechamento da UPA e se teve alguma orientação? No dia do fechamento da UPA, eu estava de plantão no período diurno. Por volta das 17 horas, a enfermeira Daniele Robles ligou para a enfermeira Juliana, que era responsável pelo nosso plantão lá no Santa Felícia, passando orientação de que era para ela avisar aos pacientes que estavam aguardando consulta. Inclusive, naquela tarde tinha um médico, já a partir das 13 horas só tinha um médico de plantão, então já tinha paciente ali desde as 14 horas aguardando, mas que era para avisá-los que não teria médico para assumir o plantão às 19 horas e que os pacientes que estavam aguardando eram para se dirigir ou à Santa Casa ou à UPA Vila Prado. A depoente afirmou que o fechamento da UPA se deu mediante uma ligação da Daniele Robles para a Juliana, para a enfermeira Juliana, e esta, por sua vez, foi orientada a avisar aos pacientes que não haveria médico a partir das 19 horas. Horário este em que se iniciaria um novo plantão. Dona Rita, a partir de que data a senhora passou a trabalhar na UPA da Vila Prado? A senhora se lembra? A partir do dia 25 de janeiro de 2017. A depoente afirmou que iniciou suas atividades na UPA Vila Prado no dia 25 de janeiro de 2017. Meados do dia 21, próximo do dia 22 do mês 3, março, houve uma reunião no gabinete do prefeito com os servidores da UPA do Santa Felícia.
A senhora participou? Qual foi o motivo? Sim, eu participei da reunião. O motivo foi que no último dia que a gente trabalhou lá na UPA Santa Felícia, né, teve essa orientação de que não ia ter troca de plantão de médico. No plantão seguinte, houve orientação de que era para fechar a UPA e irmos todos para Vila Prado. A partir de então, nenhuma chefia imediata veio conversar com a gente, com os funcionários, né, ou explicar, orientar, enfim. A gente continuou lá na Vila Prado, sem ninguém vir explanar para a gente o que estava acontecendo. E aí, por conta de estar com muitos funcionários lá, né, a unidade é uma unidade estruturada para uma equipe, né? Nessa altura de março já estavam com 3 equipes, porque aí, uns dias depois, a UPA Araci também foi fechada, né? E estava com aglomeração de funcionários, não tinha infraestrutura, enfim, a gente queria uma resposta, saber, né, inclusive, se haveria um retorno para a UPA, qual a possibilidade de se retornar para a UPA Santa Felícia, das UPAs serem reabertas, né? Aí a gente foi procurar o Sindespam, foi conversar com o presidente do Sindespam, né? E aí, nessa conversa, foi marcada uma reunião com o prefeito, né? O presidente do Sindespam se propôs a marcar uma reunião com o prefeito, onde todos fariam uma conversa para haver esclarecimentos da situação, tá? O senhor Adail, que é presidente do Sindespam, marcou então essa reunião para o dia 21 de março de 2017, né, onde um grupo grande da UPA Santa Felícia se dispôs a ir lá, entre técnicos de enfermagem, enfermeiros, tinha representante dos médicos, dos dentistas e representantes do Sindespam, o secretário, o diretor e o prefeito, né? Então, houve essa reunião para esclarecimento da situação, para a gente saber se ia ter alguma chance de retomar as atividades lá. Questionada quanto à reunião que ocorrera no gabinete do senhor prefeito nos dias 21, 22 de 3? Dia 21 de março de 2017, a depoente disse que estava presente e que a reunião acontecera devido a uma articulação entre Sindespam, prefeito municipal e toda a equipe multiprofissional da UPA, com o intuito de reabrir a UPA Santa Felícia. Dona Rita, o que o prefeito disse em relação ao fechamento da UPA? Ele deu alguma ordem para vocês? E o que ficou pactuado com o prefeito na sua categoria? Entendeu? Sim. O prefeito nos disse que ele estranhou o fechamento da UPA e que ele entendia que os funcionários que tinham abandonado o posto, que os funcionários que fecharam e abandonaram o posto, que ele estava pensando, inclusive, em montar um processo contra os funcionários, porque é abandono de posto, e que ele não tinha mais informações a respeito. Aí nós explicamos, ele perguntou, aí nós explicamos que nós não fechamos por vontade nossa, que nós recebemos uma orientação, né, da enfermeira Daniele Robles, que era para fechar a unidade. Ele perguntou se a gente tinha essa orientação por escrito. Nós informamos que não tinha por escrito, que foi via telefone. Daniele Robles, isso. Ok. A depoente
disse que, após o fechamento da unidade de pronto atendimento, o prefeito, em conversas com os funcionários desta unidade, disse ter estranhado tal fato e que os responsabilizava, uma vez que os mesmos haviam abandonado o posto, o que acarretou no fechamento da UPA. Ressaltou ainda depoente que o prefeito municipal afirmou que seria possível a abertura de processo devido a esta evasão, caso os funcionários não apresentassem por escrito da onde viera tal ordem. A depoente relatou que foi dito ao prefeito que a ordem quanto ao fechamento desta unidade não foi formalizada por escrito, mas sim, como já fora dito, mediante um telefonema da Daniela Hopes. Posso só complementar? Só para finalizar, né? Em seguida, o secretário se pronunciou que não tinha médicos para assumir na UPA, por isso teve que haver o fechamento. E que eles estavam com dificuldades na época, tinha um processo seletivo aberto de médicos. E aí o secretário se pronunciou dizendo que eles estavam com dificuldade de fechar a escala médica para que a UPA pudesse retornar às suas atividades. Né? Aí a enfermeira Regiane, então, se prontificou a ajudar na escala, né? Uma vez que no passado ela já foi supervisora, diretora da UPA, ela se prontificou a ajudar. E assim ficou acordado com o prefeito, então. O prefeito nos orientou para que voltássemos à unidade e que nós trabalhássemos nessa escala, no intuito de montar a escala e retomar, assim que fosse possível, as atividades na UPA. Né? Foi tema da reunião. Foi tema da reunião. A depoente afirmou que, ainda sobre a reunião, o secretário de Saúde apresentou as dificuldades de se montar uma escala médica. Todavia, houve a tentativa na verdade, houve a intenção por parte do prefeito de que vocês fizessem, então... Houve uma orientação do prefeito. O prefeito orientou, foi iniciativa de vocês? Não, foi o prefeito. A partir do momento em que a enfermeira Microfone, por favor. Assim, a partir do momento em que a enfermeira Regiane colocou a equipe à disposição para ajudar a fechar essa escala médica, o prefeito, então, determinou, nós nos colocamos à disposição para ajudar a gestão na escala, montar a escala. Okay. O prefeito, então, concordou e determinou que nós voltássemos no dia seguinte, que seria o nosso plantão, né? No dia 22 era o nosso plantão, que nós retomássemos as atividades lá na UPA Santa Felícia, né? Para colocar em ordem a casa, tudo. Uma parte colocaria a medicação no lugar, tudo, e outra parte trabalharia na escala, tá?
porta aberta somente para raio-x, que o serviço de raio-x lá é terceirizado. Então, a porta ficaria aberta para o serviço de raio-x, né, que a gente atende raio-x agendados, e para tratamento de odonto. Tá? Então, os dentistas iriam fazer os atendimentos normais. Essa era a orientação. Bom, todavia, houve a tentativa por parte da Regiane, bem como os demais funcionários, de buscar meios de se montar esta escala médica. Mediante esta fala, o prefeito determinou que voltassem no dia seguinte a unidade que fora fechada, e o quanto antes retomassem a organização dos plantões, as escalas e possivelmente os atendimentos. E a senhora acha que isso foi possível? Vocês conseguiram, diante dessa determinação do prefeito, dessa fala da Regiane, retornar à UPA, refazer escalas e dar andamento? O que aconteceu em seguida foi o seguinte: essa reunião foi numa terça-feira. Na quarta-feira, então, nós assumimos o nosso plantão na UPA Santa Felícia. Uma parte da equipe ficou trabalhando na questão da organização da unidade. E eu, a enfermeira Regiane e a enfermeira Juliana, ficamos trabalhando na escala médica. Tá? Na quarta de manhã, no período da manhã, vieram o secretário Caco, o diretor Eduardo, a supervisora Liliane, a supervisora Fabiana e a Daniela Robles, que já não era mais supervisora, mas ela também participou da reunião. Eles vieram trazer, porque essa escala, na verdade, tinha um trabalho já com a Liliane, que é enfermeira da UPA Araci. Ela estava tentando montar essa escala. Então, tem uma parte da escala que já estava pronta, só faltava finalizar. Nós nos colocamos à disposição para ajudar. Mas eles vieram fazer uma reunião com a enfermeira Regiane, e aí eu estava na sala porque eu estava ajudando a Regiane, e aí a Liliane colocou que ela não ia mais trabalhar na escala. Ela trouxe a escala, entregou para a Regiane e falou que não ia mais trabalhar, né, que era para a gente tentar finalizar. A gente trabalhou na quarta-feira, né, o restante do dia, ligando para os médicos e conversando com os médicos para tentar ver quais as dificuldades deles. Uma parte era quanto à documentação, falta de documentação. Na quinta-feira não era meu plantão, mesmo assim eu fui na Secretaria de Administração, né, para saber caso a caso qual era a dificuldade, enfim, né, houve todo um empenho para a gente tentar realmente fechar a escala. Boa parte desses médicos tinham a intenção de assumir a UPA Santa Felícia. Né, eles deixavam claro, uma grande parte deles, que eles tinham a intenção de assumir lá, que se fosse para outra UPA eles não queriam. E aí a gente estava fechando a escala. A escala, na sexta-feira de manhã, ela estava praticamente fechada, só faltavam os finais de semana. Na reunião com o prefeito, a gente colocou que talvez houvesse a necessidade de oferecer hora extra, né? A médica que estava presente, inclusive, colocou que talvez, porque eles têm uma agenda deles, eles têm uma especificidade deles. Então, como a maioria mora em outras cidades, para eles é interessante dobrar, fazer 2 plantões seguidos, ou fazer meio plantão. Né, para eles é muito interessante, porque eles estão casando com a agenda deles, se eles têm consultório particular, ou se eles têm... Né, e o prefeito tinha concordado, né, na reunião. Ele falou,
para nós lá que a gente podia trabalhar dessa forma, que ele depois conversaria com a secretária Helena para autorizar essas horas extras. Quando houve a reunião na quinta-feira, que o secretário veio trazer escala, ele já falou que não autorizava. Ele mudou a conversa, ele disse que não era para a gente oferecer hora extra, nem plantão o secretário. Que não era para a gente oferecer, porque o que acontecia? A escala estava quase pronta, só faltava, inclusive para as 3 UPAs. A escala tinha médico para reabertura e funcionamento das 3 UPAs. Só faltava finais de semana, que os médicos realmente têm algumas dificuldades nos finais de semana. Mas se a gente oferecesse hora extra e essa dobra de plantão, a gente teria conseguido. Mas aí o secretário disse que não era para oferecer, porque eles não iam receber, né, que a dona Helena não ia autorizar. Nós, inclusive, a enfermeira Regiane, inclusive, colocou, né, falou, mas o prefeito autorizou. Ele falou, não, mas o prefeito falou uma coisa, mas depois a secretária Helena não vai pagar. Então, não oferece, porque eles não vão receber. E essa foi a conversa na quinta. Na sexta-feira, os médicos, que a gente já tinha fechado as escalas, que a gente já tinha trabalhado na quarta-feira, praticamente o dia todo, ligando um por um, conversando, tentando acertar. Na sexta-feira, quando foi nosso plantão, que aí a gente retornou no nosso plantão lá, os médicos começaram a ligar para a gente, surpreendentemente, cancelando, dizendo que não ia mais assumir os plantões, porque alguém aqui da prefeitura, eles não disseram nomes, né, mas dizendo que alguém da prefeitura, que uma mulher, né, se dizendo funcionária da prefeitura, da saúde, dizendo que não era para assumir a escala porque não ia reabrir a UPA Santa Felícia, não haveria reabertura da UPA Santa Felícia. Bom, e aí a nossa escala foi tudo por água abaixo. Bom, a fala foi muito longa e muito rica, né? De qualquer forma fica registrada. Eu vou tentar sintetizar isso, me ajude por gentileza, mas de antemão já aviso que não vou conseguir com toda essa riqueza e esses detalhes que você colocou transmiti-la, mas vamos lá. A depoente apresentou um pouco daquilo que fora feito posterior a essa reunião e a determinação do prefeito municipal. A mesma disse que já na quarta-feira estavam na UPA da Santa Felícia organizando as escalas, fazendo as divisões de trabalho, e bem dispostos a retomar os atendimentos. O que viria ao encontro das necessidades que surgiam era a contratação de profissionais médicos mediante regime de hora extra, o que supriria o déficit e organizaria a escala médica. Todavia, antes desse todavia, o pagamento por hora extra, ao que consta, passaria pela doutora Helena, e esta aprovando, o bom funcionamento retornaria. Todavia, o secretário de saúde informou aos profissionais que essa forma
de contrato. Sim, na reunião. A enfermeira Regiane e eu estava na sala. Então coloque que o secretário de governo, em vez de informou para os profissionais, desculpa, de saúde, informou a enfermeira Regiane, bem como a sua equipe, que isto não aconteceria. Ou seja, que não deveria se contratar médicos nesse regime de hora extra, até porque a doutora Helena e o prefeito municipal não autorizariam. Não, o prefeito não, só a dona Helena. Desculpa, retire o prefeito. Retire o prefeito, só o doutor Helena. Não autorizaria. O prefeito falou que se entenderia com ela. Ele falou, não, com ela eu me entendo. Desculpa, o quê? O prefeito... Bom, vale ressaltar, o prefeito, segundo a depoente, que o prefeito havia autorizado e se mostrado favorável, havia sinalizado se mostrado favorável a esse tipo de contrato por hora extra. Ponto. Na sexta-feira, com as escalas já montadas e próximos ao início de um novo plantão, alguns médicos começaram... Onde estamos? Tá. Na sexta-feira, próximo ao início de um novo plantão, que levaria à reabertura da unidade, alguns médicos começaram a informar que não assumiriam seus postos de trabalho, pois haviam recebido ligações na quinta-feira de uma suposta funcionária da Prefeitura Municipal dizendo que a UPA da Santa Felícia não deveria reabrir. O que levou muitos médicos a suspenderem. Suas atividades. A desistir de assumir. Desculpa, então, o que levou muitos médicos a desistir de assumir a vaga. Rita, você tem informação se paralelamente a esse empenho que estava vendo da Regiane, né, e da sua equipe, de vocês lá, na tentativa de organizar os plantões para a reabertura, se haveria algum outro grupo trabalhando contra, se você saberia informar o nome de alguma pessoa que estaria trabalhando contra essa organização, enfraquecendo o sistema, ligando para os médicos, não vem, nós vamos ter um outro sistema para oferecer para vocês. Você sabe disso? Se teve algum médico, alguém da prefeitura fazendo esse trabalho na contramão da possibilidade de abertura da UPA? Eu tenho a informação, a doutora Andréa Kogo, né, teria, inclusive em algumas redes sociais, né, teria essa conversa de que talvez o que resolveria o problema na saúde de São Carlos seria uma OS, né, e de valores, inclusive, que poderia ser oferecido, né, é essa informação que eu tenho. Tá? E tenho, na reunião da quinta-feira, quando o secretário veio falar com a Regiane, ele citou, né, que provavelmente ele contrataria, que nós não conseguiríamos, ele falou, olha, a gente está entregando a escala, tenho quase certeza que vocês não vão conseguir fechar essa escala,
E os encaminhamentos que já estão tendo, inclusive, tem processos no jurídico da saúde para a contratação de OS. Houve essa fala do secretário. Questionada pelo presidente dessa comissão, quanto à organização de um grupo ou de alguma pessoa que estaria gerando dificuldades e ou inviabilizando a reabertura da UPA, a depoente disse saber que a doutora Andréia Kogo, em conversas nas redes sociais, entre parênteses, podemos colocar o WhatsApp, queixou-se quanto o atual cenário da saúde pública e dissera que a solução se daria tão somente mediante a implementação de uma OS, Organização Social. A depoente ainda ressaltou que o secretário de Saúde disse já haver processo jurídico tramitando para que no município fosse contratado uma organização social. Para que no município fosse contratado uma organização social. Rita, algumas questões. Conjunção de todos os servidores da UPA 24 horas, Vila Prado, a senhora observou excesso de funcionários? Sim, com certeza. A depoente afirmou que com a junção de todos os servidores na UPA Vila Prado, observou excesso de funcionários. Qual a média de profissionais médicos que a senhora tem observado em seus plantões na UPA 24 horas Vila Prado com o fechamento das outras UPAs? A média de médicos. Após o fechamento? Após o fechamento, nos seus plantões. A média de 6 a 8 médicos. A depoente afirmou que em seus plantões a média de médicos, após o fechamento das outras UPAs, tem sido 6 a 8 médicos. De 6 a 8 médicos. Rita, e todos os médicos atendem ao mesmo tempo? Não. E onde eles ficam quando não estão em atendimento, mas estão no plantão? Eles não atendem ao mesmo tempo, até porque não tem estrutura física para tanto, né? Embora a quantidade de pacientes esteja centralizado lá, né? Porque tem 3 UPAs lá, né? A partir de outubro do ano passado, o Hospital Escola parou de atender a porta aberta, né? Então, para o paciente passar em atendimento no Hospital Escola, ele tem que passar pela UPA primeiro, pegar o encaminhamento do médico, tá? Principalmente no caso de pediatria, existe essa orientação. Então, ele tem que passar pela UPA, pegar o encaminhamento para depois ir para o Hospital Escola, né? Então, isso sobrecarrega lá, né? E aí não tem infraestrutura
para tudo isso, tá? Os médicos ficam, eles fazem revezamento, eles fazem esquema de no período diurno, né, que é o período que eu trabalho, a maioria fica lá mesmo, né? Tem um quartinho de descanso dentro da UPA, eles ficam lá, ficam na cozinha, no corredor. Tá? Quantos são os consultórios que existem? 3. A depoente afirmou que, diante deste excesso de médicos por plantão, os mesmos se revezam em períodos de atendimento e descanso. E que é recorrente que muitos fiquem na sala de descanso ou em outros locais da unidade de pronto atendimento. E que nesta UPA existem 3 consultórios médicos para atendimento. Só para complementar as informações, existem alguns plantões que chegam a ter 8, 9 médicos, né? Então, aí, nesses dias tem mais médicos, eles acabam improvisando consultório na sala de ferimento, onde é uma só para ferimento, para curativo, eles estão improvisando lá para consultório. Médico atendendo no corredor, colocando mesinha no corredor atendendo, tá? Então, no dia que tem muito médico assim, eles acabam improvisando algum outro espaço para atendimento, tá? A depoente disse que, devido a este excesso de contingente, é comum que haja alguns improvisos, tais como atendimentos em sala de ferimento e corredores. E corredores. E corredor. E corredor, no singular. Rita, com essa quantidade de médicos, que normalmente, pelo que a gente tem percebido aqui nos depoimentos, ocorre normalmente segunda, quarta, segunda, quinta-feira. Você não acha que daria para abrir uma unidade, principalmente lá no Cidade Iraci, no período noturno, diante dessa quantidade de profissionais, não só médicos, mas também as outras estruturas que nós temos, de enfermeiros, auxiliar de enfermagem? Você acha que não daria para abrir pelo menos de segunda a quinta-feira, no período noturno, para amenizar um pouco o sofrimento daquelas pessoas que têm que muitas vezes não tem nem veículo para se dirigir ao UPA da Vila Prado, e agora um transtorno maior ainda que tem que se dirigir lá para Santa Felícia? Veja bem, no meu ponto de vista, com essa quantidade de médicos que tem na escala, né, como é que funcionava as UPAs antes de fechar? 2 médicos de plantão de Santa Felícia, 2 no Araci e 3 na Vila Prado. Então, com essa quantidade de médicos, e tendo em vista que lá no início o secretário não tinha autorizado hora extra e dobrada de plantão para a gente fechar a escala, hoje os médicos fazem hora extra, fazem dobra de plantão. Tem médico, um dia desses comentou que estava fazendo 36 horas, eles fazem meio plantão, né? Então, nessa situação, daria para reabrir as 3 UPAs. E tem mais uma situação. A gente vê em alguns dias da semana, né? Por exemplo, a gente vê à noite, o atendimento é bem menor, né? O atendimento diurno é muito maior, a procura é muito maior. O atendimento noturno é menor. Então, 6, 7, 8 médicos à noite, né, numa quantidade de atendimento menor, e isso dá para ver pelas fichas de atendimento, se fizer um levantamento pelos atendimentos noturnos, né, talvez desse para remanejar esses médicos para o final de semana, né? Na hora de contratação, de contratar os médicos, ou mesmo os médicos que estão fazendo hora extra, passar para o final de semana, que é quando falta médico. Então a senhora acha que é possível abrir alguma outra unidade? No meu ponto de vista, sim. A depoente
ressaltou que, dado esse excesso de médicos presente na UPA Vila Prado, seria possível abrir outras unidades. A depoente sublinhou ainda que atualmente tem sido possível realizar dobra de plantão, bem como hora extra dentro da equipe médica. O que outrora era negado. Nesta atual conjectura de excesso médicos e possibilidade de hora extra, dobra de plantão, a abertura de uma ou mais unidades torna-se possível. Rita, a senhora já viu algum profissional médico indo realizar o descanso fora da unidade e se ausentando por longas horas? Por longas horas não, por poucas horas já, mas por longas horas não. E fora da unidade? Fora da unidade. A depoente afirmou já ter presenciado por parte de profissionais médicos a realização de descanso fora da unidade. Contudo, ressaltou que isto ocorrera não por muitas horas. Não por muitas horas. Rita, de que modo podemos verificar, comprovar que o profissional médico realiza os atendimentos? Quem é o RT médico responsável e credenciado no CREMESP que responde pela UPA Vila Prado? Não sei. A depoente disse não saber informar quem é o RT, responsável técnico, médico, que responde pela UPA Vila Prado. Rita, e o RT de enfermagem, né, então credenciado, inscrito no Corém, na UPA Santa Felícia, no tempo, evidentemente, em que ela estava aberta? Sabe dizer quem era? Na UPA Santa Felícia, no período em que a enfermeira Daniele Robles respondia como supervisora da unidade, era ela. Tá. Após a sua exoneração, não sei dizer. O período, porque ela foi exonerada final de dezembro, né? Aí em janeiro já não sei dizer quem que ficou respondendo pela unidade. A depoente afirmou ainda que o RT de enfermagem que respondia, pela UPA Santa Felícia, era a Daniela Ropes. Contudo, após a sua exoneração em meados de janeiro, final de dezembro, após a sua exoneração em final de dezembro, não sabe informar quem assumiu o cargo. Lhe fazer um convite, responda, caso queira. Como a senhora resume a gestão atual, secretário, diretor, supervisor? Olha, essa administração me parece meio confusa, né? Assim, faz 16 anos que eu trabalho na prefeitura,
né? Nunca vi uma situação dessa. Já veio numa situação complicada na gestão anterior, né? E essa parece que complicou um pouquinho mais, porque eu nunca vi na cidade fechamento de UPAs. Por mais dificuldade que se tivesse, que se passasse, esse problema com médico sempre teve, porque como o salário não é atrativo, então, assim, sempre houve abertura de processo seletivo. Não é que lá atrás tinha esse sistema de RPA porque não se abria processo seletivo. Sempre houve essa abertura de processo seletivo, de concurso público. O problema é que não há demanda de médicos. Por isso é que esse sistema de RPA veio vindo, né? Aí chegou essa gestão, né? Simplesmente determinaram que não ia mais continuar com o sistema RPA. Inclusive dizendo aos médicos, né, que não poderia pagá-los, né, que eles teriam que ir para a justiça para receber, porque eles já estavam com 3 meses de pagamento atrasado. Parece que não há um planejamento, sabe? Ninguém senta com a equipe e vem com planejamento. Haja vista que a gente já está desde o final de janeiro, né, até agora lá, né? Na sexta-feira que a gente voltou, no finalzinho da tarde, houve novamente uma determinação por parte do diretor à época para que a gente retornasse para a UPA Vila Prado, tendo em vista que a gente não tinha conseguido fechar a escala, né? Então houve uma nova determinação. Na época, o secretário estava em viagem e ele disse para a gente, houve uma conversa por telefone e houve um combinado de que na segunda-feira ele chegaria de viagem, ele sentaria com o prefeito e ele regularizaria essa nossa situação, porque a gente estava sem orientação formal nenhuma. Fecha a unidade, vai para outra, a nossa lotação é lá, né? Então ele falou, olha, vocês voltem, na segunda-feira eu sento com o prefeito e eu providencio um decreto, a gente vai acertar isso, a gente vai publicar um decreto oficializando o fechamento da UPA. Isso até hoje não aconteceu, né? E diante dessa situação que a gente vê dentro da UPA Vila Prado, né, onde há excesso de funcionário, né, excesso de paciente, porque tem 3 unidades em UPA, então é lógico que a gente atende 500, 600 pacientes ao dia lá, porque está centralizado lá, né? E há excesso de médico, a gente não compreende essa situação, né? E, infelizmente, a gente não vê uma luz no final do túnel, né? Mesmo a gente tentando colaborar, né? Mesmo à época, houve algumas pessoas em grupos aí de redes sociais, né, chamando a gente de vagabundo, porque a equipe do Santa Felícia voltou para lá porque não quer trabalhar, agora a equipe da Vila Prado está aqui se matando de trabalhar e o povo lá sem fazer nada. Então a gente foi muito criticado à época, né? Ninguém sentou lá e veio tentar ajudar ou veio procurar saber o que realmente estava acontecendo, né? A gente foi mesmo esculachado mesmo, né? E não era essa situação, né? Eu sou servidora pública há 16 anos, né? Sempre colaborei com a administração, né? Sempre, qualquer um pode levantar minha ficha funcional, não tenho nada que me desabone, né? O que a gente pensava, o que a equipe do Santa Felícia pensava naquele momento é realmente na população, né? Na população do Araci, né, que é uma população carente, que não tem mesmo muitas vezes dinheiro para ônibus, né, para se deslocar para a unidade da Vila Prado, e lá é uma região grande, é o Araci, Planalto Verde, é o Zavaglia, a região de Santa Felícia, tem o São Carlos 1, 2, 3, 8, tem o Arno de Melo, tem o Santa Angelina, que são pessoas carentes que moram lá também, né, e precisam da unidade, né. Infelizmente, o que a gente via era uma unidade estruturada, montada, prontinha e fechada, né, sem poder prestar esse serviço à população. Então, o meu sentimento é de tristeza. A depoente disse sentir tristeza quanto ao atual cenário da saúde pública e que em seus 16 anos de serviços prestados ao município nunca presenciou algo tão confuso. Com fechamento de UPA, excesso
de médicos em uma das unidades, enquanto as outras permanecem fechadas, uma sobrecarga de trabalho por parte dos profissionais, críticas e agressões verbais de uma unidade a outra. O que ocorrera quando profissionais da Vila Prado, alguns profissionais da Vila Prado, hostilizaram os profissionais da UPA Santa Felícia, bem como as falas de gestores que apontam para a judicialização quanto ao pagamento de salários dos médicos que trabalharam pelo regime RPA. Pelo regime RPA, ponto. A depoente mostrou o seu descontentamento e sua profunda tristeza. Ô Rita, fazer a última pergunta. No começo que teve fechou a UPA, que os médicos parou de trabalhar, o nosso prefeito foi em algumas emissoras de rádio e ele agrediu alguns médicos, xingando, usando o termo pesado contra os médicos. Você que está no meio da classe médica, isso aí deixou os médicos nervosos, magoou os médicos, e está tendo alguma resistência dos médicos voltar hoje por causa dessa ofensa do poder público do nosso prefeito contra os médicos de São Carlos? Olha, com certeza, mas eu acho que o problema maior nem foi esse, né? Houve essa situação mesmo, e os médicos ouviram, né, essa situação, mas o problema maior nem é esse, o problema maior é a falta de pagamento, né? O que, inclusive, recentemente eu tenho encontrado alguns médicos que estão trabalhando em algumas unidades aqui da cidade, né? E assim, o problema é deles terem ficado sem pagamento, né? Porque eles já estavam trabalhando há 2 meses sem pagamento, que a administração anterior não tinha pago. Mesmo assim, eles cumpriram com as atividades deles, eles continuaram realizando o trabalho dele, né? Em janeiro, eles, na esperança de que o novo prefeito assumisse e de que fizesse os pagamentos e desse tudo certo, eles continuaram trabalhando, né? Eles só tomaram essa decisão na época de parar, porque realmente, lá por volta do dia 20, 21, eles foram procurar a administração e eles tiveram essa resposta: não vamos poder pagar vocês vão ter que entrar na justiça e procurar os seus direitos. Então, o sentimento deles de mágoa, vamos dizer, não é nem por essas questões de rádio, de falar nada, é porque estão sem receber até hoje, eles não receberam. Tá? E aí é claro, né, que aí vai falando um médico para outro, eles têm amigos, né, enfim, vamos dizer, São Carlos acabou ficando com a fama de caloteira, né? Olha, você não assume porque você não vai receber, entendeu? A cidade não vai pagar. Eu estou sem receber até hoje. Então, essa situação, e realmente existe dificuldade, sim, por essa questão, porque eles estão sem receber até hoje, e aí os outros médicos acabam a cidade ficou sem credibilidade, né? Eles ficaram inseguros, são inseguros de assumir uma vaga aqui e depois dá problema. Perfeito. Questionada quanto ao possível desgaste gerado entre os profissionais da área médica e a Prefeitura de São Carlos, em decorrência das falas agressivas e descabidas do prefeito em rádios e demais mídias, a depoente disse que isso, sem dúvida, gerou alguns entraves
mas que o principal fator para aquilo que assistimos hoje dentro da saúde se deu pela falta de pagamento, o que fez com que a cidade ficasse com fama de caloteira e sem credibilidade. Rita, em nome da comissão, quero agradecê-la pela contribuição, por aquilo que trouxe. Sem dúvida nenhuma é de grande valia poder escutá-la e juntar no corpo do processo que aqui vai sendo formado tudo aquilo que você trouxe. Caso queira fazer uma última fala, mais algum apontamento, assim o faça. Se não, aqui em nome de toda a comissão e também do Legislativo, obrigado pela colaboração e pela atenção que nos deu nessa noite de quinta-feira. Eu que agradeço, e podendo colaborar, continuo à disposição, tá? Para outros esclarecimentos que se fizerem necessários, continuo à disposição. Ok, muito obrigado. Só aguarda um minutinho para que a gente possa assinar aqui os papéis. Ok.